Olá a todos, olá. Estamos recomeçando aqui o canal, né? Esse ano a gente vai trabalhar bastante coisa. O ano 2026 vai ser bem puxado. Não que ano passado também não tenha sido puxado, mas, né? A gente vai agora tratar de algumas coisas importantes. A começar então pelo início do ano que foi bem quente. Não que o verão aqui não esteja também bem quente, mas está, né? Bom, dia 2 de janeiro, véspera da invasão americana aqui à Venezuela, ocorreu algo que podemos dizer que para ir para, né, para certos setores progressistas foi importante, sim, mas que é bom abrir o olho, né? Um certo político nascido em Kampala, não é nascido nos Estados Unidos, nascido em Kampala. O pai, se eu não me engano, é paquistanês ou indiano e a mãe norte-americana. Tem 34 anos, é um outsider da política. O nome dele é Zohran Mamdani, e que ganhou as eleições do dia 5 de novembro do ano passado. O Zohran Mamdani, ele é um político novo, né? Nunca se elegeu a cargo eletivo. Ele faz parte de uma ala dita socialista dentro do Partido Democrata dos Estados Unidos e ele recebeu apoios, né, de diversas figuras dos Estados Unidos, dentre elas o Bernie Sanders, senador democrata do estado de, se eu não me engano, de Vermont, e que se diz socialista, né? Se diz bastante socialista, né? É um cara que veio com uma plataforma bem, digamos assim, radical, bem radical, do ponto de vista do que já se viu nos Estados Unidos. Ele foi eleito com uma plataforma tipo de erradicar o déficit imobiliário nos Estados Unidos, de muita residência sem moradia nos Estados Unidos e também de tarifa zero do transporte coletivo, transformar mesmo o transporte coletivo 100% público, né? Só que ele colocou essa plataforma sem explicar direito como, né? Ele poderia alcançar esse tipo de coisa, né? E para alcançar esse tipo de coisa, ele vai ter muito trabalho, né? Ele tomou posse agora dia 2 de janeiro, né? E aí, com a questão do que aconteceu na Venezuela, muito ficou assim, né? Parece que ele ficou bem recluso, né? Não falou-se nada dele, né? E aí, o que é que acontece? O Mandani, ele apareceu recentemente, né? Na, no, 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 no cenário, né? Midiático, sendo entrevistado, inclusive nos Estados Unidos. E ele, de certa forma, apareceu falando o seguinte: Nova York, nesses próximos 2 anos, vai ter muita dificuldade financeira. Segundo o que ele mesmo apontou, e aí eu vou procurar aqui a notícia que, é, que ele foi colocando aqui, vai ter um déficit de 7 bilhões de dólares, tá? É, essa, é, essa questão da dívida, né?
um déficit orçamentário de 7 bilhões ao longo dos próximos 2 anos, ou seja, esse ano e 2027, né? E aí, aquela coisa que uma das plataformas de campanha dele foi a seguinte, né? De poder, tipo, olha, vamos aqui expandir o auxílio aluguel, né? O auxílio aluguel nos Estados Unidos seria um tipo voucher. Alguém já ouviu falar em voucher, né? Voucher, aqui no Brasil, muito se falou na questão, eu acho, da gestão do Bolsonaro, se não me engano, já no Ministério da Educação, quando ele era dirigido pelo ministro Ricardo Vélez Rodrigues, colombiano, educador, radicado no Brasil, colombiano, naturalizado brasileiro, né? E o Vélez Rodrigues entrou com essa história do voucher, né? De voucher na educação. Coisa que governos como o do Tarcísio de Freitas, do Ratinho Júnior aqui no Brasil, de vez em quando soltam essa. Se não me engano, no Pará também, né? Do Helder Barbalho, né? Enfim, aí então, quer dizer, daria um voucher, o Estado, né? Ou no caso a Prefeitura de Nova York, daria um voucher para esse cara conseguir pagar o seu aluguel. E no início logo nos primeiros dias, ele falou que a ideia dele é expandir o voucher de auxílio aluguel. Só que aí seria para 1 bilhão. E aí, quando ele anunciou essa medida, essa situação fiscal, âmbito da Prefeitura de Nova York, que é uma prefeitura onde, vamos lá, né? Venhamos e convenhamos que Nova York é a capital financeira do mundo, né? Junto com a City of London, junto com as bolsas junto a Frankfurt, na Alemanha, Tóquio, nos Estados Unidos, Hong Kong, na China, até Xangai, Pequim, são cidades onde tem as grandes bolsas de valores das mais, digamos, importantes do mundo, né? E aí o Mandani recua a essa proposta de expandir o auxílio, né? Então, ele, tipo, recuou. Não pretende mais apoiar o crescimento da iniciativa de auxílio moradia de mais de 1 bilhão, conhecida como CIT FEHEPS, apesar de um plano aprovado pela Câmara Municipal de Nova York e mantido pela Justiça, né? E parece que ele foi judicializado pelos republicanos e aí os republicanos judicializaram. E a Justiça deu o ganho de causa à Prefeitura, no caso ao Mandani. E aí é aquela coisa, no caso, ele está negociando como resolver um processo que buscava garantir que o crescimento do programa ocorresse, né? Se o programa fosse realmente expandido, cerca de 47 mil donativos se tornariam recém-elegíveis anualmente, potencialmente adicionando 17 bilhões em custos à cidade ao longo de 5 anos, de acordo com uma estimativa de funcionários do orçamento municipal em janeiro de 2024. Em entrevista na última quinta-feira, dia 12, Mandani disse que os vouchers de auxílio moradia eram apenas uma das várias maneiras pelas quais a administração buscaria abordar os problemas habitacionais, apontando para uma série de audiências públicas que seu governo planeja fazer para permitir que inquilinos expressem frustrações sobre seus proprietários. No momento, estamos buscando um acordo, disse ele. É uma busca que visa tanto prevenir a falta de moradia em nossa cidade, quanto entregar um orçamento que não seja apenas responsável, mas sustentável, né? E
Então, tipo, ele está enfrentando agora uma, uma talvez, inclusive, uma mudança na questão de como as pessoas vão ver ele a partir de agora. Poxa, ele prometeu uma coisa e agora vai recuar, né? Esse recuo do, do prefeito, na verdade, é aquela coisa, né? A gente não sabe o que vai ser, né? É, o, inclusive, qual é a medida que está sendo imposta, né? Para ele, né? Temos um orçamento, a gente quer ter um orçamento recorde, 122 bilhões, mas como vamos ter esses 122 bilhões, inclusive para financiar desse, desse déficit, né, de 7 bilhões, né? É, no caso, ele queria fazer ele vai fazer um orçamento de 6 bilhões a mais do que se tinha atualmente, né? E aí, como que ele vai alimentar isso? Inclusive, ele fala que ele precisa aumentar essa receita para permitir com que os seus projetos iniciais fossem alcançados. Vai voltar com um imposto que, inclusive, o dono da Bloomberg, Mike Bloomberg, que foi prefeito de Nova York no início dos anos 2000, implementou um imposto sobre a propriedade na cidade de Nova York, que vai atingir mais a classe média. Exatamente a classe média que elegeu o Mandani para prefeito de Nova York. Né? Inclusive, para quem assistiu muito aquelas lives com aquele dito economista marxista americano, chamado de Richard Wolff, que ele enaltecia demais essa campanha do Mandani como algo que pode mesmo, né, ser um divisor de águas para os Estados Unidos e tudo mais, você vê que agora, bom, não vi mais o Richard Wolff fazendo lives recentemente, mas brevemente ele deve estar naqueles canais tipo do Green Diesel para falar sobre isso, né? Sobre o que ele vê da administração do Mandani. E assim, pelo que se vê aqui, ele quer fazer esse imposto, mas qual é a intenção dele? Que primeiro a governadora de Nova York, né, faça é, ele faça uma mudança, né, lógico, ali, né, é, que é tipo, ou para a governadora democrata dos Estados Unidos, né, e ele falou que esse aumento é o último recurso que ele tem para a cidade de Nova York, né, é, 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 ele fala assim que ele fala que é uma coisa dolorosa e tudo mais, e ele fala que se a governadora dos Estados Unidos não fizer a tributação, né? Se não tributar os grandes ricos do
do estado de Nova York, e aí vai depender da cooperação com a governadora Kate Hochul, de aumentar o imposto sobre ricos e empresas, e aí esse recurso ela poderia muito bem re- é, repatriar para a Prefeitura de Nova York para ajudar no equilíbrio das contas da Prefeitura de Nova York. Isso significaria que ia atingir a classe média com um imposto que já não ocorre, a última vez foi há 20 anos atrás, segundo algumas matérias aqui uma página aqui chamada Jornal em Destaque. Bom, esse imposto sobre propriedade, aliás, existe, porém, ele nunca foi aumentado em 20 anos. Porém, em caso, seria para ele aumentar esse imposto, iria para uma taxa de 9,5% sobre a renda de quem mora nos Estados, na cidade de Nova York. Eu ia atuar falha aqui. Se bem que Nova York é uma parte dos Estados Unidos, enfim, que já é muito afetada pelos impostos praticados pela administração Trump, né? Então, assim, é um. O que me soa toda essa situação do Mandani, primeiro, vir com um choque de realidade. Temos um déficit, para depois falar, olha, essa história de voucher para auxílio moradia, uma das principais plataformas de campanha do cara, que não deu certo, né? Aí, no caso, ele vou recuar. E com esse discurso, olha, é o que a gente tem hoje, o que a gente pode fazer e tudo mais. Infelizmente, vai doer na carne de alguns, de muitos, inclusive, que elegeram ele. É um discurso, gente, que não é de hoje. É um discurso que a gente vê bastante tempo nos Estados Unidos, né? A gente vê isso direto e vê aqui no Brasil direto com certos políticos ditos progressistas que prometem algumas coisas, como, por exemplo, vamos acabar, vamos fazer como é? É, a reforma trabalhista ser revogada, que a reforma da Previdência seja revogada em governos ditos de direita e governos progressistas não cumprem. Aliás, a- até de certa forma faz com que programas, plataformas políticas que foram apresentadas nas últimas eleições presidenciais de 2022 sejam, inclusive, amplificadas por um governo dito progressista, né? Programa de parcerias público-privadas, privatizações, né? Inclusive com apoio de BNDES e tudo mais, BNDES apoiando o projeto de parceria público-privada e de privatização na área da educação de governos estaduais ditos de direita, como é o caso do Tarcísio de Freitas e do Ratinho Júnior. E aí nós estamos vendo aí que, bom, porque o prefeito de Nova York, que é do mesmo partido da governadora de Nova York, que inclusive, segundo consta aqui algumas reportagens, apoia a reeleição da governadora de Nova York, está usando esse imposto, esse aumento de imposto, para pressionar a governadora. Se bem que algumas reportagens aqui falam que ele está recebendo dinheiro, né, da governadora. Inclusive, como é que é? O prefeito, o candidato do partido republicano, né? Republicano fala que não, que para que fazer um resgate de orçamento de 1,5 bilhão logo de cara em 2026, início de 2026, para o prefeito de Nova York, dito socialista, né? É,
e ele, tipo assim, é, ele fala que esse dinheiro tinha que ser usado para reduzir impostos, como impostos escolares ali na região da região do estado de Nova York, né? É, milhares de dólares para pagar programas de imigrantes, de mandando e outros gastos desnecessários. Bom, a questão da moradia do Volcher, ela, de certa forma, não é coisa desnecessária, é uma coisa útil, inclusive para a própria cidade. Ter gente morando na cidade, né? Com qualidade de vida, né? Coisa que talvez esse republicano chamado Bruce Blackman, pré-candidato a governador do estado de Nova York, fica fazendo, né? Já está disparando para cima do Mandani e para cima da Hochul, que é a democrata governadora dos Estados Unidos. Governadora do estado de Nova York, que fica nos Estados Unidos. Então, assim, é uma situação complicada, muito complicada, e assim, é o que a gente está vendo aí, né? O que a gente vê, né? Nesse recuo de menos de um mês e meio de mandato. Isso pode afetar em muito o dito socialismo democrático dentro do Partido Democrata, né? A ver também o que que a governadora do estado de Nova York vai fazer, se ela vai realmente taxar os mais ricos. Alguém viu, por exemplo, Biden nos Estados Unidos fazer taxação dos mais ricos? Como um dito governo progressista aqui na América Latina anda falando que tem que taxar os mais ricos. Partidos ditos progressistas falam que tem que taxar os mais ricos e não fazem por quê? Conciliação de classes, será? Então são coisas assim, você vê, é um mandato que começou em 2 de janeiro, hoje estamos já no pós-carnaval, né? Aqui hoje estou gravando na quarta-feira de cinzas, e você vê, né, como é que é surpreendente ter um governo municipal, dito socialista, reverter em menos de 2 meses uma plataforma de campanha na qual foi eleita dia 5 de novembro do ano passado. Será que é um filme repetido do que acontece aqui na América Latina? Ou até mesmo nos Estados Unidos, né? Lá com o primeiro com Biden, né? Que a administração Trump foi um desastre na pandemia. Ele não soube muito bem como é, como ele ia é, enfrentar toda aquela situação, mais os problemas com o Estado profundo norte-americano. E aí vem o Biden com várias promessas que também não foram cumpridas. E agora vem o Trump 2 fazendo a mesma coisa, né? A classe operária norte-americana que votou em peso em Biden e depois no Trump está de novo desiludida, né? O que que falta aí? É muito mais além de proposta radical ou é ações políticas radicais que têm que ser feitas? E o que que é uma ação política radical no âmbito do comunismo? Se não a revolução. E revolução é algo que não se ganha, ou não acontece no voto, né? Historicamente, se a gente for pensar muito bem em revolução, em revolução socialista, você vê a tentativa de revolução que foi na Comuna de Paris de 1871, foi por meio de tomada de poder pela violência.
Assim como foi o caso da Revolução Russa de 1917, assim como foi o caso da Revolução Norte-Coreana em 1949, a Revolução Chinesa que ocorreu no mesmo ano de 1949, a Revolução Cubana de 1959, que foi a última grande revolução. Ah, mas tem o Vietnã também, mas o Vietnã teve uma guerra, né? Meio que patrocinada via Estados Unidos e União Soviética, né? O norte contra o sul do Vietnã, né? Poderia ser um tipo uma guerra da Coreia 2.0, mas que no caso não foi, né? O Vietnã todo foi, né, unificado, teve, né, um governo socialista depois da guerra. Estados Unidos perdeu aquela guerra, né? Muito por conta da crise, né, econômica mundial do petróleo, do choque de petróleo de 1973, né? Que isso ajudou em muito os Estados Unidos a não sustentar a guerra e perder, né? Então, assim, nada é por acaso, né? Então, assim, até onde vai plataformas políticas ditas progressistas ganharem eleições? E aonde isso pode impactar a vida da classe trabalhadora, como a gente viu nesses últimos anos, nos últimos governos progressistas na América Latina, né? No caso do Boric, o caso do Ortega na Nicarágua, no caso do próprio Maduro na Venezuela, Gustavo Petro na Colômbia, o Lúcio Arce na Bolívia. Agora tem esqueço o nome do atual presidente do Uruguai. Então, assim, são coisas que a gente vê que são complicadas, né? Então, a gente sabe muito bem que é, a classe trabalhadora ela tem que repensar, pensar, repensar. E outra, revolução não acontece no estalar de dedos. Então, o que que deve se fazer para essa questão de uma alternativa ser revolucionária de verdade, uma revolução de verdade? É pensar em ler, ag- ler, é, ser um militante, né, militante da classe trabalhadora ativo, né, entre outras coisas, né? Mas enfim, esse é o papo que eu quero dar, o primeiro papo que eu quero dar nesse ano de 2026. Espero que vocês gostem bastante e eu espero que disso venha algumas reflexões sobre esse assunto ou qualquer outros assuntos que virão. E é isso, galera. Até o nosso próximo vídeo.